continuidade, então, aos nossos encontros, vamos retornar ao material de vocês, ao livro. Na unidade 3, vocês têm profissionais de OSM e comunicação. Então, nesta unidade, o que é abordado é a questão das relações que existem entre analista de sistemas, analista de negócios e analista de processos. Mais do que a definição de cada um desses papéis, eu preferi passar para vocês um pouco além disto, que é a questão de como o analista de processos desempenha a sua atividade. E, para isso, eu vou trabalhar um conjunto de slides que fala justamente da racionalização dos processos, de alguns cuidados que são necessários, que é preciso ter para que esses processos sejam devidamente analisados, monitorados, alterados ou ainda implementados. Então, no conjunto 3 de slides de vocês, que aprofunda a unidade 3 de comunicação, nós temos alguns princípios que devem ser levados em consideração para que os processos sejam modificados. Então, nós vamos começar com o princípio da centralização. Do que fala o princípio da centralização? Que o projeto de criação ou racionalização de processos deve ser feito, evidentemente, por um administrador e evitar algumas situações. Para se criar um novo processo, é preciso evitar a proliferação de rotinas, é preciso atentar para os altos custos de operacionalização, a disseminação de informações não planejadas pelas rotinas de trabalho, a criação de rotinas ineficientes e ineficazes, a inserção das rotinas de dados errados, desatualizados ou incompletos, e a criação de rotinas irracionais, sem lógica e desestruturadas. Então, esse conjunto de atividades devem ser levadas em consideração quando um processo precisa ser centralizado. Outro princípio para a racionalização de processos é o princípio da criação, ou seja, um processo somente deve ser criado se tiver finalidade específica e somente deve ser mantido se depois das tentativas de supressão simples ou de fusão não forem viáveis. Então, a criação de um novo processo é preciso atentar para que não se fiquem criando processos que são desnecessários. Então, esse princípio da criação, ele deve ser muito considerado, porque é muito fácil a gente ficar criando novos processos, inventando novas atividades que não são necessárias. Na verdade, a gente precisa atentar para essa racionalização ser o mínimo, né, na mínima dosagem possível. Um outro princípio de muito cuidado é o princípio da automação, ou seja, criar processos que são suportados por tecnologias de ponta e transformar as rotinas de trabalho manuais em rotinas suportadas por tecnologia de ponta. Então, é um processo também óbvio e um processo que nos atualmente muito comum nas organizações, que e a gente vai verificar isto no estudo dos formulários, né, dos instrumentos de organização, sistemas e métodos, que é a nossa unidade 4, a qual a gente vai se deter muito, é a que eu mais gosto, porque as atividades ou essas ferramentas de implementação dos processos são as que efetivamente a gente consegue verificar a administração, a organização da estrutura sendo posta em prática. Então, o princípio da automação é fundamental, por quê? Porque nós estamos revendo as nossas organizações. Ainda que tenhamos muitas atividades que continuam sendo feitas no papel, que continuam sendo feitas de forma mais mecânica, todo tipo de organização, independente do tamanho, da idade, da tecnologia utilizada, tem passado por esse processo de melhoria, que é esse processo da automação. Então, a transformação de rotinas manuais para rotinas informatizadas é algo comum no dia a dia das organizações. O quarto princípio é o princípio da parcimônia. Um processo bem construído não deve ter mais dados que os necessários para realizar as operações para as quais foi planejado.
Então, esse princípio quer dizer que nós temos que ser o mais objetivo, claro, conciso, utilizando somente os dados necessários e não acrescentando dados que não vão efetivamente agregar ou simplificar o processo ou a racionalização desejada. O quinto princípio que temos que ter atenção é o princípio da persistência. Um processo deve estar sempre pronto para entrar em operação, buscando dados nos locais onde eles existam, necessários para sua operação e remetendo dados para as entidades de destino ou depositados ou depósitos de dados. Então, a atenção que tem que ter, porque muitas vezes geramos dados e esses dados são deixados de lado ou são dados que não são devidamente utilizados. Então, o princípio da persistência no sentido de verificar realmente a necessidade daqueles dados, verificar continuamente se esses dados estão sendo utilizados e, isto não ocorrendo, esses dados devem ser evitados. E aí a gente vai verificar esse tipo de dados e este tipo de ocorrência novamente quando estivermos estudando cada uma das ferramentas de organização, sistemas e métodos. Um outro princípio de racionalização de processos é o princípio da ordenação, ou seja, um processo deve estar estruturado na sequência lógica de entrada dos dados. Então, obviamente, este processo visa a ordenação, a organização destes dados e tanto este quanto os demais princípios são princípios que estão nos orientando a esta organização, ou seja, a abrirmos os olhos, a estarmos atentos para não engessar e para não flexibilizar em demasia qualquer um dos processos. Tem um outro processo, o sétimo, que é o processo de permanência, que diz que os dados permanecem em depósitos de dados, não em rotinas de trabalho. Então, desta forma, se entre um processo ou etapa de outro houver alguma defasagem de tempo, então é necessário um depósito de dados que receba dados do primeiro e forneça dados para o segundo. Então, atentar que os dados que devem ser armazenados e não as rotinas, não acúmulo de rotinas. Então, aqui entra a questão realmente de verificar novamente que dados são gerados, por quem são gerados e onde eles são gerados. Então, atentando que devemos ter repositório de dados e não repositórios de atividades, atividades que sejam feitas, que sejam acumuladas em determinado local. Para isso, a gente vai ter depois tanto o fluxograma quanto o layout, que são ferramentas que nos auxiliam a enxergar este princípio. O oitavo princípio, o princípio da independência de processos. Ele diz que um processo deve ser independente dos outros processos a fim de alcançar seus objetivos. E para que isto seja possível, é necessário que os dados que ele utiliza estejam depositados em bancos de dados e que os outros processos dos quais dependa estejam preparados para alimentá-lo com dados. Então, a independência de processos visam eliminar estes gargalos, que um processo possa ser independente do outro, justamente para que quando eu tenha um determinado problema, eu consiga identificar esse problema e este problema ser isolado, e não necessariamente eu ter que parar todo o processo devido à sua interligação. Este material, este conjunto de slides, eu tenho no final dele preparado para vocês, a matriz GUT, que é um método para priorização de problemas de processos, é uma matriz muito conhecida, muito comum, que é justamente identificar dentro de um processo aquelas atividades que são de gravidade ou avaliar as consequências negativas que podem trazer para os clientes, as que são de urgência, ou seja, avaliar o tempo necessário ou disponível para corrigir os problemas levantados, e aquelas que são uma tendência, ou avaliar o comportamento evolutivo que irá melhorar ou piorar determinada situação. Então, esta é uma ferramenta que consiste basicamente em separar os problemas para fins de análise e posterior resolução. Então,
Nesta matriz, é possível verificar e atribuir uma pontuação para determinados problemas, justamente para identificar aqueles que são graves, urgentes ou que são uma tendência. E, obviamente, tem alguns exemplos ali de perguntas-chave para medir a gravidade, por exemplo. Então, caso não se alcance o objetivo pré-estabelecido, o dano é extremamente importante? Para isso eu tenho uma determinada escala. O dano é muito importante, o dano é importante, é relativamente importante ou é pouco importante? Então, eu vou avaliar aquele problema, se eu não atingir aquele resultado, aquela meta, aquele objetivo, deve ser feita, preferencialmente dentro do grupo, uma análise. Qual é a avaliação que é feita para esta atividade ou para este objetivo que não foi alcançado? Para o item urgência, também, eu tenho determinadas perguntas, como exemplo ali, se para atingir um determinado objetivo eu tenho que tomar uma ação bastante urgente, isso posso atribuir uma escala de 5 pontos, por exemplo. Se eu tiver que tomar uma ação urgente, uma relativamente urgente, se eu posso aguardar ou se não há pressa. Então, eu vou atribuir pontos de maior ao menor e, a partir do somatório desses pontos, então, avaliar se esse objetivo, se esse problema é urgente ou não é urgente de ser resolvido. E uma tendência, quando um determinado problema, um cumprimento de um objetivo, para isso eu posso atribuir, realizar uma escala. E também, se não fizer nada, a situação vai ficar como está? Ou vai piorar muito, vai piorar, vai permanecer, vai melhorar muito. Então, esse tipo de perguntas eu vou fazer para aquele problema, para aquela atividade e atribuir essa pontuação. O somatório dessa pontuação vai me dar, então, para aquele problema ou para aquela atividade, a necessidade de ação, que deve ser imediata ou não. Então, esse conjunto de slides que fala justamente da racionalização de processos, eu fiz esse link com a unidade 3, porque me parece que este é o papel dos analistas. Os analistas de processo, eles devem estar constantemente atentos, não cair em armadilhas, revisar constantemente se essas ações, essas atividades, esses processos, eles realmente precisam ser racionalizados, precisam ser modificados, precisam ser monitorados, que tipo de ação requer cada um dos processos ou cada uma das atividades.